Continuando aqui o nosso estudo bíblico, relembrando que nós já vimos que Jesus, primeiro ao sair do templo, começou a falar com os discípulos, pois os discípulos próprios perguntaram a Jesus sobre o fim dos tempos, porque Jesus havia falado uma palavra profética de que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e eles queriam saber quando seria aquele evento, quando seria aquele evento que Jesus estava se referindo, e também eles associaram isto, na sua pergunta, ao fim dos tempos, ou seja, para eles aquele seria o fim dos tempos, e nós já explicamos aqui nos estudos passados de que esse fim dos tempos seria o fim da era da lei. E agora, a partir daquele momento em que aquela profecia se cumpre, ou a partir do momento em que Jesus veio, morreu, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, e agora a igreja começa o seu ministério, o ministério da igreja começa a se desenvolver, e o anúncio de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Messias, de que Jesus veio para a redenção da humanidade e para trazer a paz, não a paz do mundo, não a paz ao mundo, mas a paz interior. Este é o verdadeiro evangelho, aquele que traz paz interior, que traz paz ao seu coração, que traz paz aos nossos corações, que modifica o ser humano, que transforma o ser humano, de forma que essa transformação traz paz. E numa sociedade onde as pessoas são transformadas, naturalmente há uma modificação, há um peso aí de que algo deve acontecer de bom, a justiça. Por isso Jesus disse: vós sois o sal da terra, lá em Mateus capítulo 5, Vós sois a luz do mundo. Então, aí há uma transformação social a partir da transformação dos indivíduos, mas nem todos os indivíduos são transformados, então a sociedade não se transforma por um todo, mas com certeza nós somos transformados por Deus quando nós nos lançamos aos pés de Jesus. Nós somos transformados pela sua vida, pelo seu poder, pelo poder do Evangelho. Segundo o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu, como também do grego, ou seja, de todas as nações. Aqui está se referindo a judeus e gregos porque eram as principais divisões, mas tanto as demais nações do mundo podem agora usufruir desta paz, deste poder transformador que é o Evangelho. Então, Jesus ali, voltando ao assunto principal aqui, de que Jesus está falando, ele já demonstrou e disse várias coisas que iriam acontecer, como terremotos, fomes, pestes, etc., E também já havia nos avisado aqui sobre os falsos cristos, sobre aqueles que se colocariam como anticristos, e agora ele volta a repetir. E começa aqui no versículo 22, dizendo que se esses dias de grande tribulação não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Porque diz o texto bíblico, nos versículos anteriores, que haveria uma tribulação tão grande que qual nunca houve no mundo. Aí a gente fica aqui numa situação que muitos pensam que essa tribulação seria
uma tribulação grande no sentido de sofrimento, grandes sofrimentos. E o sofrimento é muito difícil de a gente medir o sofrimento, né? Ou seria de muita gente sofrendo ao mesmo tempo, de a humanidade praticamente toda sofrendo algumas situações, pode ser também, né? Mas eu creio que aqui nós temos uma pista de que, a partir daquele momento, quando a profecia de Jesus se cumprisse, como se cumpriu no ano 69 ou 70 da era cristã, nós temos aqui uma revelação de que a grande tribulação é um grande espaço de tempo onde as pessoas seriam afligidas, onde haveriam aflições, onde haveriam uma tribulação muito grande em várias épocas, em vários anos, em várias décadas, em várias gerações, em vários séculos. E assim, uma grande tribulação, qual nunca houve antes. Ou seja, haveria aí uma multiplicação de fatores, ou desses fatores que Jesus menciona, né? Para que essa tribulação se tornasse grande, não somente no sentido da amplitude de muitas pessoas sofrendo e de guerras, rumores de guerras, terremotos e todas as catástrofes aqui faladas nessas profecias, mas também o espaço de tempo seria um espaço de tempo grande. É claro que aquele primeiro momento, Jesus estava falando que isso se cumpriria quando, ou até quando, aquela geração estivesse ali. Todas essas coisas aconteceriam enquanto aquela geração existisse. Tudo isso se cumpriria. Todas essas coisas iriam acontecer. Não passaria aquela geração sem que todas essas coisas acontecessem. Ou seja, aquela geração realmente não passou. E muitas coisas dessas que Jesus falou aconteceram. E até mesmo podemos nos referir à derrota da cidade de Jerusalém, à conquista ou à reconquista da cidade de Jerusalém com a destruição do templo. Seria aí uma espécie de volta do Messias, porém não como o Messias, mas como um anti-Messias, como nós podemos aí sugerir, né? Isso seria uma interpretação, e então ele viria, mas ele posteriormente promete vir pessoalmente como o próprio Messias, vindo sobre as nuvens, né? Que diz aqui, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então é muito importante isto.